que nós somos anjo deitado em um berço de ouro em teste. Nós somos os anjos que não levantaram a espada. E o inimigo, né, a antiga serpente, ele arrastou nós também aqui. E então a gente está nesse teste. Fizeram massagem, né, massagem cardíaca. E era só ânsia, 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 ânsia. Era uma ânsia insuportável. É como se sua cabeça está girando numa roda gigante a 1000 por hora. E aí você vê eles levando, foi a alma minha, né? Esse corpo que estava preso a esse cordão, ia batendo no teto, dentro do elevador, me colocaram na ambulância, sabe? Aí eu grudei no teto da ambulância, ali foi onde... Eu não sei, a hora que eu saí da minha casa, mesmo estando no teto, eu fixei os olhos na minha filha. Depois eu gravo isso aí. Depois eu volto. Continuando o vídeo. E aí, se eu me emocionar, eu peço desculpa. Porque quando eu estava entrando no elevador, foi quando eu consegui, sabe? Olhar para ela, eu vi o rostinho dela e isso me causou mais angústia. Mas eu não conseguia concentrar muito o pensamento. Ficava girando, girando, girando. Até que uma hora... dentro da ambulância, eu comecei a ver luz, sabe? Luz azul, luz rosa, luz amarela, luz branca, começou a piscar. Aí dentro de mim eu comecei a ver que eu estava ficando mais fraco. E eu já não conseguia pensar mais, o pensamento eu já tinha, não conseguia mais ter pensamento. É um negócio esquisito, eu não conseguia ter pensamento. É algo meio abstrato, meio assim, difícil de explicar. Eu peço também desculpa aí às vezes que eu falar errado, porque devido ao raio eu perdi minha linguística, eu perdi ela totalmente. Antes de eu tomar o raio, eu falava aramaico, eu falava hebraico, e depois do raio eu não falava mais nada. Eu tive que aprender, bem dizer, a falar, por isso que eu tenho essa linguística toda errada. E aí começou a pingar essas luzes, sabe? Parecia que eu estava numa discoteca. Começa a fragmentar a sua imagem. A imagem começou a fragmentar. Quando eu olhei para o meu corpo, eu já não tinha mais o corpo. Igual eu me via, pele. Eu vi meu corpo dessa forma aí, ó. Era a realidade sendo fragmentada. Até aquele meu eu que eu tinha na minha cabeça estava sendo fragmentado. Por isso que eu falo que nós somos anjo deitado em um berço de ouro em teste. Nós somos os anjos que não levantaram a espada. E o inimigo, né, a antiga serpente, ele arrastou nós também aqui. E então a gente está nesse teste. E na hora que começou a acontecer isso, cessou, eu não tinha mais a ânsia que eu estava tendo de vômito. E da onde eu olhava eu só via um cordão de prata muito forte mesmo, era forte o que eu via. E eu vi eu me fragmentando, e foi assim, é algo que não tinha mais controle, não era mais eu já estava como se eu estava numa correnteza de um rio. E depois começou a aparecer que nem um círculo escuro, devido depois aos ensinamentos que eu tive lá, eu sabia que a terceira dimensão estava sendo quebrada. Hoje eu entendo que eu estava da terceira, eu fui passando pela quarta, depois eu fui passando pela quinta, né? Isso aqui, ó, né? Meu corpo começou a quebrar a realidade, e aí eu fui passando da quarta para quinta. Aí depois apareceu que nem um flash branco, sabe? Passando rápido assim, ó. E aí começou a me dar um frio insuportável. E era um frio que eu sentia a minha temperatura, parece que eu estava sendo enterrado dentro do gelo. Hoje eu também consigo entender que temperatura está relacionada a tempo.
Então eu acho que nessa hora meu cérebro devia estar sendo encharcado de DMT, né? Eles estavam quebrando o tempo e as dimensões. Eu já acho que eu já estava chegando, eu já estava no Kairos, eu acho. Aí depois ficou que nem um furacão colorido, e um frio que é insuportável. É um frio que você não consegue nem ter palavra para explicar esse frio que eu estava passando. E aí depois o túnel, ele se formou bem, sabe? Eu vi que tinha um túnel, sempre tinha uma luz. E ali você não tem mais pensamento. Ali eu não tinha mais... Parece que estava fragmentando a minha história, fragmentando tudo, meus pensamentos, lembrança, foi fragmentando tudo, ao ponto assim, parece que você está sendo desligado do corpo, parece que aquela memória, ela não vai existir mais. Depois ele começou a ficar muito azul, aí ele ficou azul, e barulho de água. Era um barulho de água, parece que tinha parece que eu estava embaixo de uma cachoeira. E conforme a imagem desse, eu falo, um furacão que está te sugando, ele começou a ter esse formato, quer ver? Ó? Aí depois começou as imagens ter um formato igual de objeto geométrico, não tinha mais o barulho de água. O frio cada vez maior, era um frio absurdo. Eu já não tinha mais lembrança, e nem a dor. Nem a dor de ter ali segundos da minha filha, eu já não tinha mais nem lembrança deles. E eu fui caminhando por um círculo escuro. Aqui não tem pensamento, aqui é igual você estar em um rio e ele te levando. Só que é um rio de imagem, de cor, e o frio era absurdo. Até chegar ao ponto que eu comecei a ver uma luz branca, e ela foi se fundindo um pouco com a luz azul, daquele barulho de água, e o barulho de água foi ficando distante, é como se eu estivesse ficando longe da cachoeira. E aí daqui a pouco deu que nem um estampido, dentro de você. Eu já não tinha mais meu corpo, minha percepção era diferente. Eu não tinha dor, eu não tinha angústia, não tinha nada. E deu esse clarão, e a hora que deu o clarão não vi mais nada, eu fiquei cego. Eu só vi a luz me cegou.